todos os que proclamam o nome do Senhor, que estão espalhados pela cidade. Uma vez eu fiz uma brincadeira com um menino, aí eu fui e desenhei assim, como se fosse assim, um monte de pessoas. Aí ele, assim, aqueles molequinhos, né? O que é isso? Ele disse, gente. Aí eu fui e fiz uma casinha e botei uma cruzinha em cima. Ele disse, igreja. E muitas vezes nós perdemos o referencial do que de fato é a igreja. Porque na verdade Jesus morreu por gente. Amém? Jesus morreu por nós. Isso é maravilhoso. Jesus não morreu por essas cadeiras. E não morreu também por esse lugar tão bonito. E é dele. E temos hoje a graça de estarmos aqui. Mas o alvo de operação de Deus é gente. Gente como nós. Então, nós precisamos hoje, nesses dias, eu estava conversando com alguns irmãos, o pastor Jaime, nós precisamos lembrar de algumas velhas boas novas. O tema que a gente escolheu para falar com os irmãos aqui, para comunicar aos irmãos, é a igreja e o evangelho do reino. A igreja e o evangelho do reino. Igreja parece uma coisa tão lógica, tão lógico. Eu vou à igreja. Fulano, onde é que você vai? Vou à igreja. Como é que é o evangelho? O evangelho é o evangelho de Jesus. Aleluia. Eu sou salvo, você é salvo. E afinal de contas, quem não é salvo? Eu já contei isso a alguns, mas há 6 meses atrás, foi anunciado num jornal de uma cidade americana, escrito assim, vende-se uma igreja. E estava lá, $25 mil, vende-se uma igreja. E a gente diz assim, poxa, como é que a gente faz para vender a igreja? Porque a igreja somos nós, é gente. Não tem como vender a igreja. Certo é que o homem colocou lá no classificado, vende-se uma igreja com 20 e tantos anos, tantos bancos, um tapete enorme, um órgão, assim, aparelhagem e tal. Não sei que era 500 e tantos membros. Vendeu os irmãos, que porteira fechada. Estou falando sério. E teve alguém que comprou e colocou lá um faturamento. Gente, isso não é uma empresa. Nós estamos falando da casa de Deus. Mas houve quem oferecesse e houve quem comprasse. Interessante, se não trágico, que meses depois, aquele homem, que eu me recuso a chamar de pastor, abriu uma outra, 2 esquinas depois, e convidaram aqueles homens para fazer parte da nova igreja que ele tinha feito. Ou seja, ele traiu até a venda que ele tinha efetivado, né? Mas afinal de contas, querido, onde é que nós estamos nessa ideia, nesse entendimento do que é a igreja do Senhor? O que é que nós entendemos hoje? O que os nossos filhos vão entender sobre Jesus? Agora em São Paulo, agora não, já tem um tempo, existe a igreja gay.
é a igreja evangélica de homossexuais. Que é isso? Que é isso? Muitas fórmulas têm sido feitas, têm sido levantado. Método de fazer a igreja grande. Bom, eu acho que isso só acontece lá em Brasília, aqui não tem, né? Não é isso? Aprenda a ser pastor em 12 lições. Algumas coisas, assim, métodos mirabolantes. Você chega numa livraria evangélica, e eu tenho bons livros lá, viu, querido? Como é que é? A chave para isso. Como isso? Parece que é uma receitinha de bolo. Não é vida. Não é poder de Deus. É livro. A palavra do Senhor diz que nesses últimos dias o Senhor ia levantar uma igreja profética, uma igreja com poder, com vida, com santidade, com a manifestação da vida do Cordeiro. Mas parece que ao invés de crescer profetas, está crescendo a escriba. Só gente que escreve. Mas onde está a igreja? Mas eu não estou falando de uma questão de hoje. Isso é só uma introdução. Gálatas 1, de 6 a 9. Paulo, o apóstolo, faz uma pergunta. Esse texto de Gálatas foi escrito aproximadamente 40 anos depois que Jesus subiu aos céus. Olha só, 40 anos depois, menos de 40 anos, Paulo diz assim: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há algum entre vós que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja considerado anátema. Ou seja, não considere, ou seja, não está valendo. Quem disse isso? Paulo. Quantos creem nessa palavra de Paulo? Eu também creio. Pode dizer amém? Amém. Eu creio. Mas, lamentavelmente, eu tenho que crer, porque Paulo não está dizendo uma coisa gostosa. Ele está dizendo que pouco mais de 30 anos que Jesus subiu, começaram a inventar outro evangelho. Começaram os espertos, os inteligentes da fé, começaram a fabricar pregações, métodos, maneiras, cujo qual Paulo está dizendo que nem os apóstolos e nem Jesus inventaram. Coisas da cabeça de alguns. Em Tito, de 5 a 16, Paulo adverte um discípulo dele, o Tito, diz assim: olha, Tito, por essa causa eu te mandei para Creta, para que você observasse entre os irmãos homens com tal característica de caráter. Ele faz uma lista,
para que esses homens viessem a formar um corpo de presbíteros, de homens maduros, de homens sérios, experimentados, doutos na palavra, famílias fortes, criação de filhos limpa, homens que gozam de uma reputação ilibada na sociedade e na igreja, para que esses possam repreender alguns que, se dizendo líderes, pregam coisas estranhas ao evangelho pregado por Jesus e seus apóstolos. Os irmãos entenderam então o motivo desse seminário. Foi chamado de um café. O seminário exige algumas palavras, algum tempo, mas é um tempo gostoso aqui para a gente compartilhar. As cadeiras aqui não estão no formato, a gente chama de formato de ônibus, né? Cada um olhando para a nuca um do outro, mas a gente está assim mais informal, porque nós vamos fazer o seguinte: depois que eu terminar aqui, nós vamos tomar mais um cafezinho, uma aguinha, e a gente vai abrir um período de perguntas e respostas. Eu gostaria que os irmãos, então, ficassem assim à vontade. Enquanto eu estou explanando, os irmãos, se a próprio desenrolar não for suficiente para te responder, os irmãos escrevessem nesse papelzinho que está aí. Se os irmãos precisarem, nós temos mais. Se você quiser, você pode formular a pergunta. Sei que o Espírito Santo chegou aqui primeiro que a gente e pode falar-nos, amém? Quantos aqui estão abertos para que o Espírito Santo de Deus fale? Então vamos orar mais uma vez, amém? Oh Senhor, oh Jesus da glória, nós honramos e exaltamos o seu nome, Senhor. Pedimos a Ti, Espírito Santo, vem, Senhor, e toca, Senhor, a todos que falam e a todos que ouvem. Limpa essa comunicação, Senhor. Nessa hora nós te clamamos pelas nossas casas. Vai ali agora, Senhor. Vem estar, Senhor, cobrindo as nossas vidas, os nossos filhos, nossos parentes que ali ficaram. E nesse tempo aqui, Senhor, o Senhor pode também reinar, Senhor. Pode falar, Espírito Santo. Pode tocar em tudo que nós temos. Oh, Jesus, nós te amamos. Te rendemos a todo louvor, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Não sei se os irmãos têm o hábito de glorificar, mas fica à vontade. Amém. Amém. Essa palavra é uma palavra que nós temos recebido de nossos pais no Senhor. Eu sou um pastor, mas sou um pastor que tem pastor. E o meu pastor também tem um pastor. E o pastor dele também é pastoreado por outro. E nós temos descoberto essa maravilha que é ser pastoreado e ser lembrado daquilo que nós precisamos manifestar em Deus. Essa palavra, ela tem como base Mateus 13, 3. Mateus 13, 3 fala sobre a parábola do semeador. Muitos aqui já ouviram essa parábola. Seria interessante que nós ouvíssemos como se fosse da primeira vez. Né? Deixa assim, Senhor, renovar a sua palavra. Ele pode renovar em nós, amém? E falou-lhe de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo:
Certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo 100, outra 60 e outra ainda 30 por um. Nós entendemos que parábola é uma alegoria, uma história para facilitar. É uma alegoria para ilustrar algo desconhecido. Mas Jesus, quando falou isso, ele falou diante de uma multidão. E elas não entenderam o que Jesus estava dizendo. E nem seus próprios discípulos. Mas chegando em casa, Jesus explica para eles. Vamos lá na explicação da parábola. Fica em Lucas 8. 8:9. É uma das poucas parábolas que tem explicação. Os seus discípulos perguntaram: o que ele queria dizer com essa parábola? Ele lhes disse então: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas a outros fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Ele está explicando. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias não são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, retêm num coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Nós observamos aqui, queridos, que o Senhor, nessa parábola, ele mostra que existe aqui um semeador, é só uma alegoria, e Jesus é o grande semeador, ele está falando dele mesmo. Ele fala que no planeta existem 4 tipos de pessoas. E ele coloca aqui 4 tipos de solo. Existe uma semente, que é a palavra, um semeador e 4 tipos de solo. E ele então vai trazendo aqui as características de cada solo. Pessoas que ouvem a palavra e como é que eles a recebem. Muitos de nós, aqui, creio que numa maioria, são cristãos,
pregam o evangelho, alguns pastores, e não sabem por que tanta oportunidade de ouvir de Jesus e as pessoas têm uma resposta diferente. Jesus aqui traz a resposta para isso. Viu, pastor Jonas? Jaime. São solos diferentes. São pessoas à beira do caminho, pessoas rasas, pessoas que não levam muito a sério as coisas, pessoas que levam a vida como quiser, light, leve. Não me empurrem. Outros que estão debaixo de uma estrutura muito forte, quer seja moral ou religiosa, que quando vem a palavra do reino, essas pessoas, e diz que até recebe a palavra, mas porque a pedra está sobre terreno pedregoso, não cria raiz, porque cria-se ali uma obstrução entre a experiência, ou a raiz no solo, e a pessoa. E diz que com o tempo morre. Outra também não vinga a palavra, porque tem um coração dividido. A pessoa tem um bem, tem alvos para a sua vida, quer se estabelecer riquezas, qualquer que seja, riqueza financeira ou conquistas na vida. E o evangelho não pode, porque Deus não divide coração, ele mora sozinho no coração de alguém. Existe aquela pessoa, que é o terreno que Jesus procura, que recebe com o coração grato. Aquele que abre bem a boca, abre bem seu coração, seu ouvido e põe para dentro. Diz que esse é aquele que produz a 100, a 30, a 60 por um. Produz muito. Eu quero isso para a minha vida. Amém? Essa é a parábola. Nós então falamos do semeador. Eu queria parar um pouquinho para a gente analisar a semente. Qual foi a semente usada por Jesus? Eu vou fazer uma inversão. Eu vou falar para vocês sobre o que é que o Jesus queria colher. Ele está procurando um terreno, tem uma semente e quer colher algo. Se você abrir sua Bíblia, no livro de Atos, você vai levar um susto, um glorioso susto, um maravilhoso. Que igreja linda! Todos os cristãos dizem, se eu vivesse naquela época, andando com aqueles irmãos, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, e era um a alma do outro, e muitos sinais e prodígios se faziam pelos apóstolos. Que igreja gloriosa! Todos tinham graça para morrer pelo evangelho. Não era uma meia dúzia não, queridos. A igreja de Atos, que é o fruto da semeadura de Jesus, aquilo que Jesus plantou nasceu e deu fruto, foi a igreja de Atos. Toda aquela igreja morreu à espada,
colocado de cabeça para baixo numa tina de óleo quente. Para os leões e de várias maneiras. Hoje, nós não vemos isso. Não. Quando morre por causa do nome de Jesus, aí cria-se livros e diz, um santo esteve entre nós. Naquela época, todos tinham esse chamamento para morrer por causa do Senhor. Hoje só alguns. E já faz um tempo, né? Que a gente não ouve assim, que alguém morreu por causa de Jesus. Eles iam alegres para a arena. Hoje, quando um é preso, um irmão é preso, um crente é preso, é diferente. Naquela época eles se alegravam. Olha, Jesus disse que isso ia acontecer. Que honra é morrermos. Hoje não, a gente faz reunião de oração, combate espiritual, guerra espiritual. Senhor, solta, Satanás, solta esse irmão. Eu não admito que ele morra. Não é assim que nós fazemos? Não, morrer, morrer não. Meu limite não é aí, não. Deus não faz isso com ninguém, não. Mas na igreja, Deus é amor. Se Deus é amor hoje, o que ele era, então, no auge da igreja? Será que não tem um valor mudado? O amor entre os irmãos diz que não havia um só necessitado. Diz que eles vendiam suas propriedades e bens e não foi ninguém que mandou eles venderem. Eles, liberalmente, cheios da vida do Cordeiro, vendiam suas propriedades e repartiam segundo a necessidade de cada um. Tá aí, é Atos 2:42, tá? A 46. Santidade. Santidade era um negócio que valia entre eles. Ananias e Safira, queridos, morreram porque mentiram. Não foi? E hoje? O Espírito Santo, o Marcos, um dos pastores, trazendo essa palavra, ele diz assim que ouviu de um outro pastor dizendo assim, se Deus operar daquela maneira, como operou em Atos, não vai ter cemitério. Vai enterrar irmão. O que aconteceu? O Marcos também lembra, irmão, que há 100 e poucos anos atrás, 150 anos atrás, existia um pastor chamado John Wesley, que no diário dele estava escrito assim, hoje, dia tanto do tanto, ou seja, isso não é uma coisa só de Atos, mas é algo que os irmãos há poucos anos atrás já vêm experimentando. Quem aqui já ouviu falar no avivamento da Rua Azusa? Quem já ouviu falar? O avivamento que aconteceu na Rua Azusa foi que deu início à Assembleia de Deus. Não sei se os irmãos sabem disso. Mas a Assembleia de Deus começou com um mover tremendo de Deus num lugar chamado, esqueci a cidade, nos Estados Unidos, na Rua Azusa. E o mover de Deus era a santidade. Era viver integralmente. Teve uma irmã que
na época das arenas, ela foi presa, na época das catacumbas, ela foi presa e eles submetiam a pessoa a várias torturas psicológicas e físicas e ao final colocavam essas pessoas para os leões serem comidos. E essa mulher foi tirada da sua família e colocaram ela lá porque ela tinha se convertido. E a história está registrada que, em dado momento, uma das pressões que fizeram foi levar o marido e os filhinhos dessa mulher. E chegaram lá diante, a cela dela, e os meninos chorando, mamãe, vem pra gente, mamãe. E o marido dizendo, vamos pra casa, minha querida. Olha, tudo. Aí o guarda, olha, nega Jesus e nós te libertamos e você vai curtir sua vida. A resposta daquela mulher foi só uma. Me tragam, que isso traz, que argumento, hein? Filho chorando, marido dizendo, querida, vamos para casa. Oh, que argumento forte, hein? Para negar Jesus. Aquela mulher, queridos, disse assim, me tragam algo semelhante a Jesus que eu nego. E em seguida essa mulher foi levada. Uma santidade, uma alegria, um compromisso que era fruto de uma semente poderosa. Esses discípulos do primeiro século são diferentes de algumas coisas que vimos por aí. O que faz nascer frutos diferentes? Que semente foi essa que Jesus plantou que nasceram pessoas com tal compromisso, com tal força? Porque a igreja de Atos não foi um avivamentozinho, não. Não foi um mover na casa da irmã Maria ou numa cidadezinha. Foi algo que transformou o mundo. Todo mundo conhecido foi transformado pelo Evangelho de Cristo. Que ano nós estamos? Quanto do mês? Por que é 21/7/2001? Por causa de Jesus. O calendário do mundo inteiro foi mudado por causa de Jesus e da sua semente. Eu teria muitos exemplos para mostrar para os irmãos dessa transformação dessa época. Mas vamos dar uma analisada na semente. Que semente era essa? Se nós entendermos qual era a semente que Jesus usou, nós vamos entender por que os crentes que nasceram dessa semente eram tão fortes, tão descomplicados, tão produtivos, tão santos como Jesus é santo. Vamos dar uma olhada na semente? Amém? Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Amém. Vamos ler Mateus 4:23. Qual era a semente que Jesus usou? Qual é a semente? A palavra. Mas não é qualquer palavra. Qual era a palavra específica? Palavra de Deus. Palavra de Deus ainda é pouco. A palavra do reino. Jesus tinha uma semente específica. Tinha 4 tipos de solo, mas ele usou uma só semente. Vamos ver essa semente?
Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Vira sua folha aí, vai Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Continua virando, 24, 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu ouvi uma vez um pregador falando, quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Não. Quando o evangelho do reino específico, não é qualquer evangelho, for pregado, então virá o fim. Quantos evangelhos existem na Bíblia? É um evangelho escrito por 4 testemunhas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o evangelho é um só. Amém? Vamos lá. Lucas 4, 43. Ele, porém, lhes disse, é necessário que também as outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Porque para isso é que eu fui enviado. 4:43. Lucas 8, 1. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E iam com ele os 12. A lei e os, assim, Lucas 16, 16. Essa é uma parte muito importante. Todos nós sabemos que Jesus nasceu numa época muito forte do judaísmo e de toda a lei do Velho Testamento. E vieram arguir de Jesus, perguntar para Jesus como é que ficavam os mandamentos no Velho Testamento. Como é que ele ia fazer com aquelas leis, com aquelas ordenanças? Jesus dá uma resposta bombástica. Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João, aí o João Batista, tá? Desde então, ou seja, a partir dele, é anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem forceja por entrar nele. Puxa, o que eu vou fazer com as leis do Velho Testamento? Duraram até. A partir de então, o que está valendo? Vocês lembram, quem aqui lembra da moeda Cruzeiro Novo? Lembra do Cruzeiro Novo? Aí o Cruzeiro Novo é uma moeda brasileira. Depois do Cruzeiro Novo veio cruzado. Quem aqui já pegou naquele cruzado? Eu não peguei.
Aí depois, aquele cruzado era real, você passava aí, comprava tudo mais. Depois do cruzado veio cruzado novo. Aí depois ele parou aí, depois do cruzado novo, cruzeiro. Depois do cruzeiro, e depois Imagine, Sebastião, alguém chegando lá na sua loja e te pagando com uma nota de cruzeiro real. Mas é dinheiro, Tião. Mas é que ela só durou até tanto de julho. A partir de então, tá valendo real. Mas então enganaram a gente esse tempo todo. Não, naquela época foi necessário. É justo. É isso mesmo. Mas agora eu estou dizendo que só recebo em real. Jesus está dizendo aqui o quê para os fariseus? A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem forceja para entrar nele. Atos 8:12. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. O que é que Filipe pregava? O evangelho do reino de Deus. A palavra evangelho significa boas novas, boa notícia. Reino de Deus. Ele pregava as boas novas do reino de Deus. Atos 19:8. Paulo entrando na sinagoga. O que será que, poxa, sinagoga, o pessoal lá é diferente. O pessoal lá entende de Bíblia. Então Paulo mudou de evangelho. Vamos ver se ele mudou? Falou ousadamente por cerca de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Imagina, você entra numa escola de filosofia e passa 3 meses com um tema só. Reino de Deus. Alguém chega assim, Marinho, me fala alguma coisa. Marinho vem, reino de Deus. Aí chega, Zé, qual é a notícia boa que você tem pra mim? Hoje mudou, é reino de Deus. Aí no dia seguinte alguém chega, Marinho, João, Zé, e aí, rapaz, hoje tenho algo na minha cabeça que eu tô encafifado, é algo novo. O que é, Zé? Reino de Deus. É o melhor assunto da vida dos discípulos de Jesus. O melhor assunto. Quem foi que ganhou no último campeonato? Não sei, mas eu tenho um negócio aqui sobre o reino de Deus. Muito gostoso para vocês. Rapaz, você ficou sabendo o que o deputado fulano de tal fez dessa vez? Rapaz, eu posso até nem saber, mas o reino de Deus, né? Uma coisa assim, é o assunto mais gostoso que a gente tem. Amém? Atos 25. E eis agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver meu rosto. Isso é Paulo. Atos 28 e 23. Não cansa não, queridos. Isso é o único evangelho. Vamos lá. Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele a sua morada, na casa dele, aos quais desde a manhã até a noite explicava com bom testemunho o reino de Deus. E procurava persuadi-lo acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas.
pelo Velho Testamento. Ele, não, você quer começar de onde falar do reino? Pelo Velho ou pelo Novo? Vamos embora. Bom, agora nós vamos no último versículo de Atos. Bom, começou o livro de Atos falando de reino de Deus. Vamos ver Jesus no final. Sim, é Atos 28, 30, 31. E morou 2 anos inteiros na casa que alugara, isso é Paulo, e recebia a todos os que o visitavam, pregando o reino e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Quando Jesus inicia seu ministério também, Mateus 3, 2, ele sai da água, a primeira pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Alguém tem alguma dúvida de qual era o evangelho pregado em Atos pelos apóstolos? Como se chama o evangelho? O evangelho tem nome. O evangelho pregado pela igreja, pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos se chama Evangelho do Reino de Deus. Bom, mudou o quê? Bom, mudou nome. Interessante. Quantos evangelhos tinham? Uma só semente. Você vê aqui ele em várias situações, vários solos, ele usava uma semente. A semente, queridos, que nós temos que pregar, ela tem que ser boa e tem que ser genuína, tem que ser verdadeira. Não basta ser gostosa para se ouvir, tem que ser verdadeira. Não é algo apenas para as pessoas acharem engraçadinho, mas tem que ser algo que Jesus nos deu para fazer. Amém? Por que a semente de Jesus tinha que era evangelho, nós já sabemos. Evangelho é boas novas. Agora a pergunta é, por que ela tem que ser do reino? Por que não só evangelho? Por que não só palavra de Deus? Quando cheguei aqui em Araguari hoje pela manhã, com muita tristeza, um irmão me contou de um incidente de uma pessoa que tinha assassinado sua ex-namorada. E foi muito triste, assim, o episódio. Eu creio que isso triste para toda a cidade. É uma coisa, uma vergonha. E o motivo da igreja está orando e salgando sua cidade. Eu creio que pesa sobre a igreja. Pesa. Mas tem resposta para isso no reino. Falta reino. A resposta para essa situação é o evangelho do reino. E o irmão vai ver por quê. Vamos continuar? Esse irmão, um dos nossos pais no Senhor, o Marcos, ele diz assim, que nós vivemos num planeta enfermo, né? Coisas feias como essa, né, irmão?
Isso é uma enfermidade que está não só na nossa cidade, mas no nosso planeta. E o nome dessa enfermidade se chama pecado. Todos concordam? Isso é o pecado. É a pior enfermidade. Mata mais do que a AIDS. Mata mais do que a guerra no Vietnã. Mata mais do que a fome. Mata mais do que a injustiça social. Chama pecado. Quantos concordam com isso? Esse é o problema do planeta. E o remédio que Jesus trouxe, Jesus foi enviado por Deus aqui a esse planeta para trazer o remédio, que é o antídoto para matar essa enfermidade. Também nós temos um problema, é que nós convivemos com essa enfermidade, mas não damos remédio certo para essa enfermidade. Sei que tem muitos pais aqui, né? Quantos são pais? Quem tem irmãozinho pequeno também, né? Já viu que o bebê chora. Dá um remédio para o choro para esse menino. Não. Se ele chora por algo. Aí tem aquelas coringas, né? Que a gente... Ouvido, garganta, barriguinha. Não é assim? Ou tá com dor de ouvido, garganta, ou gases, ou tá com fome mesmo. Ou precisa de um banho. Se você correu a tudo isso e não deu certo, leva para o médico. Né? Mas como é que a gente diagnostica o pecado? Primeiro, nós vamos ter que lembrar de Gênesis 1, 26, 27, que Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse foi a maneira com que Deus colocou o homem aqui na terra. Esse homem, quando Deus colocou, tinha pecado? Sim ou não? Ele era imagem de quem? De Deus. Não existia pecado. Mas teve um momento dramático em que o pecado entrou no planeta. Antes disso não tinha, depois tinha. Quando foi que ele chegou? O pecado chegou. Vamos dar uma olhadinha no dia e na hora que o pecado entrou, para que a gente possa entender o pecado. Gênesis 3, de 1 a 17, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: todo fruto da árvore do jardim podereis comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vindo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram por aventais.
Eis aí a proposta de Satanás. Não. Se você desobedecer e comer, vocês serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Significa que antes disso, eles não tinham e desobedeceu para adquirir algo que não tinham. Não é isso? Existia aqui uma ambição. Eu não busco nada que eu não deseje. Satanás colocou aqui uma fome, aguçou um sentimento e trabalhou em cima dele. Ser semelhante a Deus. Esse é que era o ponto. O que eles não eram? Mas não disse que era ser semelhante a imagem e semelhança de Deus já estava feito? O que eles queriam agora? Se vocês observarem, queridos, aqui está a semente, a raiz do problema. Eles não iriam ser semelhante a Deus, Criador. Eles queriam uma oportunidade de andarem sozinhos, de serem independentes. Imagine, aqui é a CEMIG, ela é a fonte geradora da energia para Araguari, é isso mesmo? De repente alguém chega aqui e diz, não, eu vou vender para vocês um motor, olha aqui. Aí vocês vão ser o seu próprio gerador de energia. Desconecta, vai. Desconecta lá da CEMIG e eu te dou um novo gerador. E vocês poderão apagar e acender a luz quando quiserem, sem ter apagão. Não foi essa a proposta? Se vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Vocês vão tomar suas próprias decisões, fazer o que quiser, na hora que quiser. E o Imitian, da Argentina, um dos nossos pastores, diz assim, que um dos versos mais conhecidos no mundo é esse. Eu sou o dono do meu nariz. Eu faço o que quero. Ninguém manda em mim. Ninguém que disse isso. Quando eu tiver 18 anos. Bronca de adolescente. Ninguém disse aqui. Lá em Brasília a gente ouve muito. Mas aqui não. É uma brincadeira. Mas isso é em todo lugar. A vontade de ser Deus de si mesmo. Por que o homem quer ficar rico? Para ele não depender de ninguém. Quando a criança está no auge do seu autoconhecimento, quais são as palavras que ela aprende? Eu, mim, meu, para mim, eu, né? É o ego concentrado. Tem um poeta argentino, italiano, que diz assim, em cima do chão, as patas do meu cavalo. Em cima do meu cavalo, eu. Em cima de mim, meu chapéu e mais ninguém. O que é isso? Independência. Adão experimentou disso. Eu vou escovar bem lixar bem esse entendimento, que nós vamos precisar dele agora.
Tá dando para ver direitinho, hein? Eu vou chamar isso aqui de árvore do pecado. Bonita, né? Florida. Você pergunta para qualquer crente que se preze, irmão, o que é pecado? O irmão vai dizer, irmão, eu vou te dizer na ponta da língua. Pecado é roubar, matar, fornicar. Vai falando aí, vai. Pecado. Roubar, mentir. Não é verdade? O meu pastor um dia falou uma coisa assim, meio chocante. Os irmãos, fiquem tranquilos, hein? Ele disse assim, olha, só que é o seguinte, minha cachorrinha não bebe, não joga, não fuma e não dança e não é crente. Eu não entendi. É fato. Sabemos, queridos, que o adultério é pecado. E isso não pode existir na vida de um servo de Deus, não é verdade? Glutonaria, bebedice, fornicação, roubo, inveja, ciúme, e daí por diante. Cada uma dessas frutas e galhas, nós poderíamos dar o nome de um desses pecados e fazer aqui uma lista enorme. E o que é que nós da igreja do século XX fazemos com o pecado? Quando chega alguém na igreja carregado desses pecados, o que a gente faz? Mete a foice e para de fumar, seu Fábio. Olha, manda aquela mulher embora, que essa não é a sua, Fábio. E vamos cortando cada pecado. Tchum, tchum, tchum. Não é assim? Olha, se você quiser andar com Jesus, você deve primeiro aceitar Jesus. E parar disso, daquilo. Ele tem uma lista assim. Não é verdade? Aí, Irã, você está condenando isso? Não, não estou condenando. Estou dizendo que isso aí tem que se tirar mesmo. Mas tem uma coisa que nós não tocamos na raiz. Essa maldita raiz. A raiz da independência. Aí nós chegamos até e injetamos os irmãos. Tem algumas igrejas que pegam tão pesado com isso aqui que cortam aqui, ó. A pessoa não usa nem mais uma roupa, ela usa um uniforme. Tem uma turma numa cidade vizinha aqui, de Brasília, que ela coloca azul e preto. Pessoal,